Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor, podeis assentar? Cheguei um pouco, bastante atrasado hoje. Cheguei do trabalho, fui dar uma lida, acabei não tendo correria, acabou não dando tempo para ler, então fui dar uma meditada. Glória a Deus. Senhor, seja louvado nesta noite pela vida da sua igreja. Glória ao nome do Senhor. Gostaria de ler Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo de número 31. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo de número 31. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 26, 31. Glória a Deus. Então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Glória a Deus. Só que aí, irmãos, para a nossa meditação nesta noite. E quando você volta um pouquinho deste capítulo, a partir do versículo 17, os irmãos vão perceber que aqui Jesus ele vai celebrar a sua última Páscoa e a Santa Ceia com os seus discípulos. Só que antes de chegar nesta reunião aqui, Jesus ele falou diversas vezes para o seu discípulo que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. Quando nós lemos Mateus capítulo 20, versículo de número 17, e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho
crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, Jesus ele começa a lembrar aos seus discípulos algo que estava prestes a acontecer antes dele chegar nesse texto que nós lemos nesta noite, que é o momento em que ele celebra a Santa Ceia. Mas quando nós lemos Mateus 17, 23,
que nós lemos, a partir do versículo de número 31, Jesus, ele, antes de ministrar a ceia, ele diz para os discípulos que todos vós, esta noite, vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e o rebanho se dispersarão. Jesus, ele, neste momento, ele cita uma profecia do profeta Zacarias, que está no livro de Zacarias, capítulo de número 13, versículo de número 7, ou 7, 13, Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Por que Jesus, ele cita isso aqui para os discípulos? Porque o profeta Zacarias já havia profetizado que este dia ia chegar, que isto iria acontecer. Ó espada, ergue ti contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Então Zacarias, ele profetizou que este dia ia chegar, em que Jesus ia ser preso e os seus discípulos, rebanho, ficariam dispersos, eles iam escandalizar. Mas ele vai dizer no versículo de número 32 de Mateus 26, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E os discípulos, e disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Quando
João, capítulo 8, versículo 12 e 14, eu não vou citar todos, irmão, porque senão não vai dar tempo. Vou citar só um aqui para a gente se achar. É versículo 12. Então Jesus agora ele é preso. E aqui está o primeiro momento em que Jesus ele é julgado. E falou e pôs Jesus outra vez, dizendo: não pode ser. É João 18. Desculpa. 18. Isso. Então a corte e o tribuno e o chefe dos judeus prenderam a Jesus e o manietearam e conduziram-no primeiramente a quem? Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Versículo 14. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que o homem morresse pelo povo. E agora, irmãos, aqui está o primeiro julgamento de Jesus. O segundo, ele é levado para Caifás. Eu não vou citar o texto aqui, senão não vai dar. Terceiro, Jesus é apresentado ao Sinédrio. No quarto, ele é conduzido a Pilatos. No quinto, Jesus é conduzido a Herodes, o Antipas. E aí, outra vez, Jesus é conduzido a Pilatos. E aí, por fim, Jesus ele é condenado. Vamos só ver a condenação de Jesus aqui. João 19, 1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o quê? O açoitou. E os seus soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiu uma veste de púrpura. E diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: eis aqui um trago fora, para que saibais que não acho nele crime. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinho e as vestes de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e o cego gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime achei. Pilatos está sempre se esquivando. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu isso, quando ouviu
Mas os judeus gritavam dizendo: se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Coloca o versículo, Rafa, para a gente encerrar, que senão a leitura é muito extensa. Coloca o versículo de número... A esposa, irmão, presbítero Alisson, Pilatos ele fica aterrorizado porque a esposa dele teve um sonho que ele não tocasse naquele negócio ali, não se metesse naquilo ali, porque aquilo não era justo. Isso. Coloca o versículo 16 para a gente encerrar. Então entregou-no para que fosse crucificado e tomaram a Jesus e o levaram. Então, Jesus ele passou aqui por 7 julgamentos. O primeiro, Anás, que era genro do tal do Caifás, depois passou por Caifás, depois Sinédrio, Pilato, Herodes, voltou para Pilato de novo e foi o Pilato que deu aqui a sentença final. E os judeus ainda ameaçaram ele, né? Se tu não condenar ele, tu não serás amigo de César. Isso. Quando chega no Mateus 26, versículo 69, aqui nós vamos ter Pedro negando a Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximou-se dele uma criada e disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. Imediatamente o que aconteceu? O galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus. Que ele disse: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Saindo dali, chorou amargamente. Então, isso tinha que acontecer. As escrituras precisavam se cumprir. Só que Pedro, ele
Já deu a minha hora aqui. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar? E disseram-lhe também: nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Observe que Pedro, ao negar Jesus, ele queria voltar à sua velha vida. Ele queria recuar. Só que quando Jesus chama Pedro, ele diz: Pedro, eu agora te farei pescadores de homem. Pedro não era para ser mais pescador de peixe, agora era para ele ganhar almas. E Pedro agora, ele quer voltar à velha vida. Mas a Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e volta atrás, este não é apto para o reino do céu. Observe que a Bíblia vai dizer que Pedro ele lança a rede, mas aquela noite nada eles apanharam. E vale dizer nessa noite, irmãos, que uma vez que você sentiu a presença de Deus, uma vez que você louvou na igreja, quem sabe o Senhor falou em línguas estranhas, ou por algum motivo você quer recuar, quer voltar para trás, quer voltar para o mundo, vale a pena dizer nessa noite que o mundo ele não terá, aleluia, mas o mesmo sabor para esta pessoa, porque ele foi lavado e banhado com o sangue, aleluia, do Cordeiro. Bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. A pessoa precisa, na verdade, encarar a realidade, reconhecer que ele errou. E Provérbios 28, versículo 13, vai dizer que aquele que confessa e deixa alcança do Senhor misericórdia. Glória a Deus, santo é o teu nome, Jesus. Não adianta querer voltar à velha vida. Eu li um livro, o título do livro era Juventude em Crise. O título desse livro tem mais de 20 anos que eu li esse livro, do pastor Ronaldo Fonseca. E ele narra naquele livro que ele exerceu a função de alfaiate durante muitos anos antes de seguir a sua carreira como pastor de igreja. E ele narra no seu livro que um dia ele confeccionou um terno para um cliente, e quando a sua esposa passava, o terno descuidou e queimou a parte da frente do terno. E o cliente o procurou, e ao ver, foi logo dizendo: para o meu terno não tem mais jeito. Então essa é o primeiro pensamento de alguém que jurou ser fiel a Deus, mas por algum motivo falhou ou fracassou. E a primeira ideia que se tem na mente é que não dá mais, é que não tem mais jeito, é fazer como Pedro, voltar à velha vida. Mas a Bíblia diz que mesmo Pedro sendo pescador experiente, ele lançou
nosso Deus, irmãos, Ele é dessa maneira. Ele restaurou a vida de Pedro. Pedro negou diante de 3 pessoas, da outra criada e de uma outra pessoa. Mas quando chegou no dia de Pentecostes, aleluia, Pedro levantou a sua voz. Quando diziam que os irmãos estavam embriagados, aleluia, Pedro disse que eles não estavam embriagados, mas aquilo era o cumprimento da profecia, aleluia, de Joel. Pedro, irmãos, ele negou, mas ele foi, aleluia, restaurado. Nunca devemos dar por vencido. Sempre há uma esperança, sempre há uma segunda chance. E o Senhor, Ele é especialista em restaurar, em recuperar, aleluia, em dar uma nova chance e usá-lo novamente para a glória do seu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Poderoso, Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor nesta noite. Essa é uma oportunidade Sim, Senhor. Aleluia. em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.